Hoje é um bom dia. Hoje é sábado, 18 de nove de 2021. Aleluia! E são 10h50, mais ou menos 10 horas e 50 minutos. O Senhor Espírito Santo guia-me em toda a verdade. Ele me ajuda a andar com Deus, ou seja, a trabalhar com Deus, evoluir com Deus em amor. Aleluia. Hoje a lição, o título da lição é Andou Enoque com Deus. E vamos ler o hino 213. Aleluia, glória ao Senhor. Então, vamos ler o hino 213. O título é A Solução é Mateus 6:33. Diz a palavra de Deus: livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação nem limitação. A solução é Mateus 6:33. Estou seguro em 1 de Pedro 2:24, Isaías 53. Enfermidades são saradas, feridas são, aliás, sal, faltas são perdoadas em Salmo 103. Fico colado em Filipenses 4:19, praticando Malaquias 3:10 e praticando Lucas 6:38, Mateus 6:33. A solução é Mateus 6:33. Aleluia! A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Aleluia! Então vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 5, verso 24. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém e andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluia, glória ao Senhor. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o Senhor. Vamos ler aqui em 2 Coríntios 3:2-4. Diz São Paulo: Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta
mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. A pessoa que recebe, ouve a palavra de Deus, a palavra produziu fé e recebe o Senhor Jesus como Salvador, nasce de novo. Então, o Senhor Jesus Cristo nos dá confiança nele, confiança no Pai, no Filho, no Espírito Santo, confiança na palavra escrita, pois o Espírito Santo, seja os homens de Deus, falaram inspirados pelo Senhor Espírito Santo. Vamos ler aqui em São João 3, 11 a 15. Diz o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, te digo, o Senhor estava a falar com o Nicodemos. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. O Senhor Jesus estava a falar no plural porque se dirigia aos judeus, né? E o Senhor Jesus continua a dizer: Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura. Porque homem, lhe parece loucura. Lhe parece loucura. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como querereis vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Ao mesmo tempo estava no céu e ao mesmo tempo estava na terra, como homem. Continuando. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória ao Senhor, aleluia, obrigado, Pai. Vamos ler em 1 João 2, 1 a 6. Diz o São João: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. E quem é? Jesus Cristo justo. Aleluia, obrigado, Jesus. E Ele, o Senhor Jesus Cristo, é propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Quando a pessoa conhece a Jesus, nasceu de novo, tem o Espírito Santo, consegue guardar os mandamentos de Jesus. E Jesus disse: Os meus mandamentos não são pesados. E um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como etc. Vos ameis uns aos outros. Aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, em Deus. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler em 1 de João 3, 1 a 5. Vede
quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece porque não o conhece a Ele, não conhece o Pai Celestial. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que devemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Está-se a referir ao Senhor Jesus Cristo. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aleluia. A palavra de Deus nos purifica. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, é injustiça. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos ler em 1 João 5, 10 a 15. Quem crê no Filho de Deus, pessoa que nasceu de novo, recebeu Jesus. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho, perdão, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes, no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Lucas 1, 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos factos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que estás informado. Atos 1, 1 a 5. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, é o São Lucas que era médico, a falar, continua também a falar. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. É bom que nós, os pregadores, também não só façamos, mas também ensinemos. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. O Pai tinha dito ao Senhor Jesus Cristo:
E o Senhor Jesus Cristo falou: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 17, 30 a 34. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disto disse deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Aleluia. Hebreus 2, 1 a 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Ainda hoje, o Senhor continua a dar dons, aleluia. Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles chegam. Hebreus 10, 22 a 27. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em ter a certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 11, 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se vê, mas do que não se vê. Glória ao Senhor. A palavra falada. Deus disse: haja luz,
ele luz. Aleluia. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos ler em Hebreus 11:20 a 26. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. No tocante às coisas futuras, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e da ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, que tinha adotado Moisés, né? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha visto a recompensa. Hebreus 11:27 a 33. Pela fé, o Moisés deixou o Egito, não temendo, aqui repete já há bocadinho, disse que a fé faz fugir o temor, o medo. Pela fé deixou o Egito, estou-me a referir ao Moisés, claro. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pai, ajuda-me a ficar firme como que vendo a ti, Pai. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não morreu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me o tempo, contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Aleluia. Romanos 14:21 a 23. Bom é não comer carne, diz São Paulo, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé, tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, desde que seja de acordo com a palavra de Deus. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Aquele que tem dúvidas tem também medo, não é? Vamos ler em Romanos 10:9 a 14. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e disseres eu creio em Jesus, eu quero receber o Senhor Jesus Cristo,
vais nascer de novo, e então vais ter a vida eterna, e quando Jesus vier vais receber um corpo novo como o dele. Vou repetir, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pai, eu creio que tu ressuscitaste o teu filho amado dentre os mortos, e eu estou salvo, nascido de novo. Obrigado, Pai. Visto que com o coração se crê para a justiça. Portanto, o nosso espírito, o nosso coração ouve a palavra de Deus, obtém fé, recebe Jesus e fica novamente em paz com Deus, como o Adão e Eva estavam em paz com Deus antes de pecarem. Vou repetir, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tu dizes, eu confesso que quero receber Jesus, aleluia. Porque a Escritura diz, a Escritura não falha, em Jesus foram cumpridas mais de 300 profecias. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Obrigado, Pai. Não vais permitir que eu fique confundido, mas sou mais que vencedor sobre os demónios, sobre as trevas, sobre todo o mal. Aleluia. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, ou entre judeus e gentios, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, ou seja, que lhe pedem ajuda. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, Pai. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, é necessário que a Igreja se reúna, que a Igreja continue viva, praticando também a Santa Ceia, o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, e também o vinho que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, estamos terminando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam comigo e com todos os que receberam Jesus ou venham a receber. Aleluia, glória a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.